Fala, meus queridos, muito boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Iniciando mais um Boa Noite Loteca, né? Com o resultado oficial da 1066 e o palpite e análise da 1067. Né? A gente vai comentar um pouquinho sobre o resultado, sobre esse novo concurso, né? Lembrando que o 1066 era o último, né? E esse é o último loteca, né, do mês de junho, né? Mês que vem, aí volta, né? Daí não vai ter durante a semana, né? Apesar de ter Copa do Brasil, Série C, Série D, eu acho, né? Não vai ter mais no meio da semana, né? A gente só tem nos 3 trimestres, né? Nos 3 meses, abril, maio e junho. Esses são os 3 meses que tem a loteca em dobro, beleza? E mês que vem volta ao normal, beleza? É isso, pessoal, né? A gente vai iniciar nosso vídeo, mas antes da gente iniciar, a gente agradece a nossos inscritos, né? Meu muito obrigado. Temos 511 ainda, né? Não subimos e nem descemos, né? Espero que a gente cada dia possa crescer mais e mais, tá? Eu agradeço a uns inscritos e para quem está chegando agora, né? Assista até o final. Cada detalhe, cada minuto, cada segundo é muito importante, né? Às vezes pega um detalhezinho ali que faz mudar a opinião, o empate, né, e tal, e já muda tudo, né? E talvez ajude vocês a conquistar também. Beleza? Então não esqueça, né, de assistir até o final. Aí se gostou, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, né? O vídeo a gente tem todos os dias, né? Deixa o comentário o que você está achando do vídeo, o que precisa melhorar, né? Quantos acertos você fez na 1067, né? A gente interagindo um pouco, né? Fortalece o canal, a gente cresce nessa plataforma também, né? E, né, conforme vai crescendo, mais divulgação acontece, mais sorteio, mais brinde, a gente retribui vocês também e vocês, né, ajudam a gente crescer nessa plataforma, não custa nada e, né, mais além ao longo prazo a gente possa retribuir vocês também, beleza? Então, conto com a colaboração de vocês. Vamos iniciar aqui com o nosso resultado, né? A gente tem o nosso resultado aqui da Loteca da 66. Será que acumulou? Será que não? E aí? Atualizou? Aqui, ó. Atualizou, pessoal. Acumulou, né? A gente ontem tava torcendo pro Ituano e pro Santa Fé. Esses dois a gente errou, tá? A gente fez 12 acertos no bolão. E eu acho que no meu simples eu fiz 10 ou 9 acertos, tá? Joguei um simples ali. Nesse concurso aqui eu quero pegar o bolão e quero também fazer, né, o mesmo valor que eu investo no bolão, quero fazer individual, tá? Vou dar uma investida nesse último concurso, tá, do mês, para a gente poder, né, conquistar também, beleza? Então tivemos 35 apostas, faltando um acerto, pessoal. Então, um jogo ali tirou praticamente, né, o acerto, né? Temos a premiação de 400 mil, previsão, né? E acumulado para 1070, que é o concurso zero, né? 76 mil, tá? E acumulado para o próximo concurso, 131. Então, se acumular, vai chegar mais ou menos uns 600 a 700 mil a previsão para o próximo, né? Beleza? Vamos comentar, eu acho que os principais jogos, né, pessoal? O Flamengo passeou, Criciúma venceu, né, Criciúma forte, o Atlético Paranaense venceu, Galo jogou pelo empate, Fortaleza venceu, não precisava, Fluminense empatou, né, deu pro gasto, Botafogo de São Paulo surpreendeu, São Paulo venceu, o Inter passeou contra o de Medellín, Bragantino também, Guarani venceu ali, jogo bem equilibrado, venceu nos últimos lances. Ponte Preta também venceu no segundo tempo, o Ituano estava melhor. Teve até uma expulsão ali, mas depois o, o juiz tirou, Corinthians popou e goleou, né? E o
Goiás, né, surpreendendo mais uma vez, né? O Goiás cada vez mais crescendo, né? Ganhou do Santa Fé lá, não sei como é que estava o Santa Fé, se estava ruim ou não, né? Mas o Goiás venceu o primeiro tempo, aí aos 70 deixou empatar e no final venceu, né? E confirmou a classificação. Né? Apesar de, né, o Goiás, o empate já bastava, só que o empate dava a segunda colocação, né? O Universitário venceu e aí ia ficar em primeiro. Com isso, o Goiás venceu e ficou em primeiro, né? Então vai direto para as oitavas. A Sul-Americana, para quem não está ciente, né? Ela mudou. Antes era só os primeiros colocados que classificavam, agora o segundo vai para um playoff contra o terceiro da Libertadores. Então, né, tem um jogo a mais para quem fica em segundo. Eu acho bem ruim, né? Para ter um jogo a mais, cansa mais, né? Tem uma viagem a mais e pode acontecer alguma lesão, vai saber, né? Enfim. Mas é isso aí, acumulou, né? Parabéns aos 35 ganhadores. E da 1066 finalizada a última loteca em dobro, né, do mês de junho e do ano também. Beleza? 1067, vamos aqui na loteca, né, Arena do AZ, o site, a gente tem um palpite aqui, mas só se vocês quiserem seguir, tá? Aqui tem, acho que tem 8 duplos, né? Acho que dá um total de cento e poucos, né? Ó, tem um duplo fixo e 7 duplos desdobrados. Economia de 88%, é? Não sei quanto que ia dar esse jogo aqui, ó. 384 vai dar. Bastante, né, pessoal? Bastante investimento, hein? Mas vamos lá, vamos falar dos confrontos da 67. Temos o Botafogo, né? O último jogo do treinador do Botafogo hoje, né? Anunciou que vai sair, vai para o time do Cristiano. Então talvez mude um pouco o Botafogo. O Botafogo agora tem que encontrar um treinador. Talvez venha o Jorge Jesus lá, né? Ou vai ter que achar outro, né? Então para esse jogo aqui, complicado, hein? Apesar de o Botafogo vir bem, vai enfrentar o Vasco, clássico, né? E o Vasco vai manter o interino, né? Pro clássico. Então acho que as duas equipes vão jogar o clássico com o interino, né? As duas equipes estão fora da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é dia 3 e 4 e 5, semana que vem já, o primeiro jogo, tá? Então tem essa questão. Os últimos confrontos, tivemos vitória do Vasco, 2-0, né? O Botafogo está invicto nos últimos 5 jogos. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, como visitante, perdeu 3, empatou 2. Botafogo, nos últimos 5 jogos, aqui é os 5 jogos em casa, venceu todos. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense, né, na Série A. Perdeu 2 jogos na Série A, né, o Botafogo. E venceu os últimos 3 jogos, né? Venceu o Palmeiras, Fortaleza, né? O Palmeiras que era um dos concorrentes. E o Vasco venceu só uma com gol de pênalti lá, vem com 4 derrotas. Aqui, pessoal, acho que o Botafogo é o favorito, o Botafogo ou um empate, tá? São Paulo e Fluminense. A gente tem o São Paulo que joga a Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras, primeiro jogo. Né, e temos um Fluminense que jogou pro gasto na Libertadores e quer voltar a jogar bem, né, no Brasileirão. Então aqui um Fluminense ou um empate, tá? Ou Fluminense seco, tá? Acho que acredito que o Fluminense vença lá, porque o São Paulo vai poupar, né? Vai poupar, não vai jogar com os titulares contra o Fluminense, né? Então o São Paulo vai para não perder esse jogo, né? Vai poupar alguns para o clássico ali contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Beleza? O último jogo deles foi 3-1. 3-1 e 2-2. O Fluminense vem de 4 jogos invicto e o São Paulo, né, ganha uma, perde outra e assim vai. Vila Nova e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense buscou empate, né? Contra o ABC, estava perdendo.
Vila Nova vem bem, né? Bem igual o São Paulo, né? Mas o Vila Nova é o líder do campeonato, se não me engano, com 30 pontos, né? E é um time que está subindo, né? Cada vez mais. Vai enfrentar o Atlético que ainda não está bem das pernas. Então, acho que um empate aqui seco ou Vila Nova, tá? Uma das opções. Sampaio e Criciúma, foi o último jogo, foi 1-1 lá, né? O Sampaio não perdeu em casa e o Criciúma fora venceu só uma. Os últimos jogos do Criciúma, né, são 3 vitórias, um empate e são 3 derrotas para o Sampaio, hein? Perdeu de virada para o Vitória, né? Acho que aqui um Criciúma no máximo empate, né? Criciúma seco ou no máximo empate. Bahia e Grêmio, eu acho que os dois vão com os reservas nesse jogo. Eu iria de empate seco, né? Apesar de o Bahia, eu acho que talvez seja um pouquinho melhor que o Grêmio reserva, né? Mas acho que o Bahia vem surpreendendo, né? Então acho que o Bahia também pode ser uma opção. Beleza? O último jogo foi 1-1. Os últimos dois jogos foi empate. Flamengo e Fortaleza. Tivemos Fortaleza vencendo o último confronto, né? Venceu os dois últimos confrontos contra o Flamengo. Tá? O Flamengo em casa não perdeu e o Fortaleza vem de 2 vitórias. O Flamengo perdeu só para o Bragantino na volta da FIFA e o Fortaleza vem de 3 vitórias seguidas. Então, um jogo complicado. O Flamengo tem a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e o Fortaleza não tem. Então, um palpite mais arriscado, né? Seria a Fortaleza para ganhar seco e um palpite ali de segurança, um empate. Inter e Cruzeiro, os dois não tem Copa do Brasil. O Inter vem de 8 jogos invictos, né? Contando o Libertadores também. Em casa, perdeu só para o Atlético Paranaense, venceu os últimos 4. Né? O Cruzeiro fora, olha a race do Cruzeiro fora, hein? Não perdeu os últimos 5 jogos. E o Inter, os últimos 5 jogos não perdeu. E o Cruzeiro venceu só o São Paulo, né? Com aquele gol contra do Rafinha, né? Nem chutou no gol e venceu. O último jogo do Inter e Cruzeiro foi em 2019, 1-1. Né? O Inter venceu na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil venceu. Naquele ano que o Inter foi vice, né? Temos Bragantino e Corinthians. Corinthians tem Copa do Brasil. Não sei se vai poupar alguns jogadores, mas o time do Corinthians reserva é um time bom, né? Time que vai incomodar o Bragantino, né? O Bragantino vem de uma goleada na Sul-Americana, vai com tudo, né? O Bragantino tá bem, em casa não perdeu, e o Corinthians fora venceu só 2. Não, Corinthians fora, não temos aqui? Não, Corinthians em casa, né? O Corinthians vai jogar em casa? Não, não vai jogar em casa o Corinthians. Vai jogar em casa. Vai jogar em casa e não perdeu, hein? Um empate aqui seria uma opção também, seco ou Bragantino para vencer. Temos Juventude e Vitória, jogaço, né? Vitória e Juventude, Série B de 2020. Um empate e uma vitória. O Juventude perdeu para o Tombense no último jogo em casa. E o Vitória perdeu para o Guarani fora. Né? Vitória vem acima na tabela. Juventude venceu o Londrina de virada. Um jogo aqui, pessoal, para ficar no vitória seco ou empate, tá? Mas não surpreenderia uma vitória do Juventude. Atlético Paranaense e Palmeiras, acho que aqui vai ter 2 times mistos também, igual Grêmio e Bahia, né? Então, praticamente, eu acho que um empate seria uma opção também, empate seco ou Atlético Paranaense, tá? Mas eu acredito que os dois vão poupar. Palmeiras talvez vai poupar ali, ó, um que outro jogador, né? Por ter um melhor elenco, né? Mas o Palmeiras venceu o último jogo. E o Atlético Paranaense 4 jogos sem perder em casa. E o Palmeiras venceu só 2 dos últimos 5 fora. Né? Perdeu para o Bahia. E o Palmeiras vem de 2 derrotas depois da volta da FIFA, hein? Não venceu, tá? Então aqui o empate seria seco, tá, pessoal?
Temos Galo e América, clássico, hein? O Galo tá fora. Eu iria no Galo seco nesse aqui. O América tem Copa do Brasil, tá? Apesar de o América não estar numa boa fase, né? Não venceu fora de casa e o Galo não perdeu, tá? Então, no máximo, o empate aqui seria uma segunda opção, tá? Temos Sport Ceará. Ceará voltou o Guto Ferreira. Olha a race dos dois fora de casa, hein? Dentro de casa, o Sport venceu os últimos 5 e o Ceará não perdeu os últimos 5. Tá praticamente igual, ó. Sport nos últimos 5 não perdeu e o Ceará só perdeu para o Série B, né? Antes da data FIFA, tá? O Sport vai ter um jogo no meio da semana contra o Série B, né? O jogo atrasado, mas o Sport aqui é o favorito. Iria de Sport seco ou no máximo um empate, tá? O Ceará eu acho que não vai vencer o Sport. O Sport talvez vai ter a volta do Wagner Love e do Juba, né? E o Serginho que joga no meio-campo, né, camisa 10. Cuiabá e Santos. O Santos vai focar na Série B, na Série A, né? Quase na Série B, mas vai focar na Série A, né? Hoje tá jogando Sul-Americana ali, só para cumprir tabela. O time praticamente reserva. Vai enfrentar o Cuiabá, né, pessoal? O Cuiabá que perdeu o último pro Vasco, um gol de pênalti. Santos é o favorito nesse confronto, apesar de não acreditar muito. Mas eu acho que o empate seria o seco, né, nesse jogo, né, a melhor opção. Talvez uma segunda opção seria um Santos, tá? Santos vencer, voltar a vencer, tá? Vai ter a estreia do Paulo Tura no Brasileirão contra os Cuiabá. Temos Cuiabá não vencendo dentro de casa, hein? Não venceu. Por isso a Race já indica aqui. E o Santos venceu só uma dos últimos 5 fora. A Race do Santos não venceu ainda nos últimos 5. E o Goiás, né, o Cuiabá venceu só uma nos últimos 5. Tá? Então o Santos aqui ou empate. Daria para ir no empate seco, daria para ir no empate, quer dizer, no Santos seco também. Fica com a melhor opção, beleza? Temos Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino quebrou a série de 7 vitórias, né? Tava vencendo ali, perdeu para o Botafogo de São Paulo. São resultados da Série B que surpreende, né, pessoal? Como é que o Novo Horizontino foi perder para o Botafogo, né? E esse gol do Botafogo foi aquele golaço lá de bicicleta, né? De Pucas, que vale o Pucas, né? Vai concorrer ao prêmio. Será que vai? Vamos ver, né? Mas o Novo Horizontino perdeu, né? Quebrou ali. Fora de casa, 4 vitórias. Meu chapéu, hein? E o Ponte Preta não perdeu em casa, né? Então, olha só, pessoal. Um empate seco aqui seria a opção melhor, tá? E o melhor momento seria do Novo Horizontino, tá? Apesar de a Ponte ter vencido o último jogo contra o Ituano, né? Venceu ali, mas venceu e não convenceu, tá? Beleza? Então vamos deixar nosso palpite aqui para vocês e vamos finalizar o nosso vídeo também. Aqui o site do Arena do AZ, site completo com as melhores informações, né? Crédito a eles. Obrigado por, né, a gente utilizar o site e ter as informações que a gente gostaria. Beleza? Então aqui, pessoal, vamos lá. Em Botafogo, tá? Aqui Fluminense, Atlético e Goianiense, Vila Nova, Atlético Goianiense, Criciúma, empate. Aqui também seria uma opção. Vamos deixar as segundas opções selecionadas aqui. É que daí vai ser muito, né, pessoal? Vai ser muito. Vamos deixar só as que a gente imagina, tá? Grêmio e Bahia, empate seco. Flamengo, Fortaleza. Inter para vencer contra o Cruzeiro. Bragantino, Vitória. Acho que o da Juventude. Vamos no empate nesse jogo aqui. No empatezinho, tá?
Mas o Juventude pode surpreender esse jogo como vitória para vencer. Então qualquer um dos resultados pode acontecer nesse jogo, tá? Palmeiras e Atlético Paranaense empate. Galo para vencer. Galo seco, Sport seco. Eu vou acreditar, vou dar um voto de confiança no Santos. E aqui a gente vai. Acho que a gente vai no Horizontino, tá? No Horizontino ou empate. Esse seria nosso jogo, tá, pessoal? Vamos tirar um print aqui. Vamos fazer esse jogo aqui, ó. Já temos um jogo pronto para vocês, né? Vamos postar lá no Instagram. Lembrando, tudo que a gente, site, palpite, a gente coloca tudo no Instagram, né? Resultado também. Beleza? Então, obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de fortalecer o canal, né? Colaborar ali, né? Se gostar, se não gostar, né? Se gostar, se inscreve, ativa notificações. Todos os dias a gente tem vídeo. Deixa um like, né? Mete o dedo no like, ajuda bastante. Conta muito para a gente crescer nessa plataforma, né? E com isso, né? A plataforma ranquear o vídeo, ficar no topo, né? Mais pessoas vê, né? Mais pessoas se inscrevem, né? E deixe um comentário, deixe uma opinião, deixe uma crítica, deixe uma ideia, deixe um palpite, deixa o que você fez na 1066, se acertou, que nem eu fui com 12 acertos, né? O que esperar da 1067, né? Fique à vontade, né? Espero ter ajudado vocês nas melhores escolhas. Uma boa sorte a todos, né? Um ótimo final de semana, uma boa noite, um bom descanso.